O tilintar dos copos no piquenique anual do Dia dos Fundadores cessou abruptamente quando Arthur pigarreou. Eleanor e eu estamos nos separando, anunciou ele com a voz firme em meio ao silêncio chocado. E eu ficarei com a casa e a maior parte dos bens da empresa. Minha xícara de café escorregou, estilhaçando-se nos tijolos do pátio, uma pequena explosão pública. Arthur encontrou meu olhar arregalado por cima da multidão atônita, com um leve sorriso irônico nos lábios. É para o melhor, querida. Você vai entender. O cheiro de salsichas grelhadas e grama recém-cortada pairava pesado no ar úmido de junho, mas eu só sentia o gosto de cinzas. As palavras de Arthur cortaram a conversa do piquenique como uma lâmina perfeitamente afiada, eficientes e definitivas. O Dia dos Fundadores sempre fora o maior evento em Elmwood, uma tradição que atravessava gerações, um dia para as famílias reafirmarem seu lugar. Agora, meu lugar havia sido apagado. Observei a xícara de café cair, uma cascata de cerâmica em câmera lenta, o líquido escuro se espalhando sobre os tijolos novos do pátio que Arthur havia instalado na primavera passada. Era uma boa xícara, uma das peças do conjunto para o cantinho do café da manhã. Agora jazia em pedaços, refletindo algo dentro de mim. Um murmúrio percorreu a multidão reunida. A senhora Henderson, nossa vizinha há 23 anos, levou a mão à boca. O jovem Robert Miller, que costumava cortar a grama do nosso jardim, olhou de Arthur para mim, com os olhos arregalados e incertos. Ninguém falou diretamente, ainda não. Os habitantes do meio-oeste não eram conhecidos por sua pressa em confrontar as pessoas. Eles observavam, processavam a informação, se retiravam. Arthur nem sequer se mexeu. Estava de pé junto ao carvalho, uma leve brisa farfalhando entre as folhas acima dele, fazendo com que seus cabelos perfeitamente penteados mal se movessem. Vestia sua boa camisa de linho, aquela azul clara que eu mesmo havia passado a ferro naquela manhã, a mesma camisa que usava quando fechava seus maiores negócios. Seu olhar encontrou o meu, um lampejo de algo indecifrável em seus olhos azuis, seguido por aquele sorriso rápido, quase imperceptível. Era um olhar que dizia: viu, eu disse que conseguiria. Sentia a garganta apertada, como se uma faixa de aço a pressionasse. Minhas mãos tremiam, mas as pressionei contra o tecido do meu vestido, tentando mantê-las imóveis. Eu não lhe daria a satisfação de uma cena dessas. Não ali, não na frente de todos que já haviam compartilhado um almoço comunitário ou um sermão de domingo conosco. A humilhação era um calor intenso que se espalhou pelo meu peito, mas eu o reprimi, bem lá no fundo, onde pudesse queimar imperceptivelmente. Virei-me devagar, deliberadamente, sem correr. Passei pelas mesas de cavalete repletas de caçarolas e saladas de frutas, pelas crianças que brincavam de pega-pega com pistolas de água. Cada passo parecia pesado, deliberado, como se eu estivesse abrindo caminho à força no concreto sólido. Ninguém gritou nada. Ninguém tentou me impedir. Esse era o jeito de Elmwood. Claro que eles falariam. Por semanas, até meses. Analisariam cada palavra, cada gesto, cada nuance. Mas não interfeririam. Entrei no meu velho sedã, aquele que Arthur dizia estar ficando velho demais, embora funcionasse perfeitamente bem. O motor pegou de primeira, uma pequena e confiável sorte. Saí de ré da garagem dos Henderson, passando pelo balanço vazio onde nossos filhos costumavam brincar, pelos roseirais cuidadosamente aparados. O retrovisor mostrava as figuras diminuindo, um quadro de rostos chocados e conversas sussurradas. Minha vida, cuidadosamente embalada e apresentada para consumo público, estava agora sendo dissecada. A viagem de volta para casa durou 12 minutos, o trajeto de sempre. Cada casa familiar, cada arbusto de lilás em botão, parecia estranho. O mundo lá fora parecia vibrar com um conhecimento secreto que eu acabara de receber. Quando entrei na nossa garagem, o barulho do cascalho rangendo sob os pneus soou anormalmente alto no silêncio repentino. A casa colonial de 2 andares erguia-se imponente e sólida, o epítome do sucesso de Arthur, a gaiola dourada que eu chamara de lar por tanto tempo. Destranquei a porta da frente, o clique ecoando no hall silencioso. A casa estava fresca, imóvel, um contraste gritante com a humilhação que reinava lá fora. As fotos de família emolduradas sobre o aparador pareciam zombar de mim com seus sorrisos alegres. Lá estávamos nós, Arthur e eu, no nosso casamento. Lá estávamos nós, com as crianças, naquela viagem ao Lago Michigan.
Tudo relíquias de uma vida que agora havia terminado, cuidadosamente guardadas em caixas e descartadas. Atravessei a sala de estar, passando a mão pelo encosto do sofá, sentindo a textura familiar do estofado. Era o sofá dele agora, a casa dele. Cada objeto parecia vibrar com o peso da perda iminente. Eu precisava arrumar minhas coisas. Precisava encontrar um novo lugar para morar. Precisava encontrar um emprego. Os fatos simples e brutais começaram a me atingir. Um peso físico no peito. A dormência começava a diminuir, dando lugar a uma avaliação fria e lúcida da destruição. 3 semanas se passaram desde o anúncio de Arthur. 3 semanas de arrumação silenciosa e deliberada. 3 semanas assinando contratos de aluguel para um modesto apartamento de 2 quartos perto da parte antiga de Elmwood, um pouco afastado da Main Street, um lugar com pouco mais de 1/10 do tamanho da casa colonial. A velha casa agora estava vazia, seus cômodos amplos ecoando com os fantasmas de uma vida que eu havia deixado para trás. Minha nova rotina envolvia candidaturas a empregos, caminhadas tranquilas e aprender o ritmo de uma existência menor e independente. A humilhação do piquenique havia se dissipado, substituída por uma determinação mais fria e resoluta. Hoje, meu propósito era singular. Eu conhecia Clint Miller, ou melhor, eu sabia de ele. Arthur o havia mencionado uma vez, de forma desdenhosa, anos atrás, depois que um negócio envolvendo a família Hawkins deu errado para outra pessoa. Eu tinha visto uma foto no jornal na época. Um Clint mais jovem, cheio de ambição. Ele parecia mais velho agora, a ambição mais evidente, mas a mesma chama estava lá. Encontrei-o num café do Sorro, exatamente como eu esperava. Era o tipo de lugar que servia café artesanal em canecas de cerâmica grossas. Não o tipo de estabelecimento que Arthur frequentava. Clint estava sentado, curvado sobre um laptop, os dedos deslizando pelo teclado, uma xícara de café meio vazia ao lado de uma pilha de papéis impressos. Seus cabelos com mechas grisalhas, um tom mais claro que os meus, estavam presos num coque prático, mas algumas mechas escapavam, emoldurando um rosto tenso e concentrado. Havia olheiras, daquelas que denunciam muitas noites em claro, muita cafeína e pouca paz. Ele parecia um homem exausto, lutando contra um prazo que só ele conseguia enxergar. Caminhei até sua mesa, o leve arrastar dos meus sapatos confortáveis no piso de concreto polido, sendo o único som além do tilintar suave das xícaras e das conversas sussurradas. Ele só levantou o olhar quando eu estava bem ao seu lado. Ele se encolheu, um pequeno movimento involuntário, e seus dedos congelaram no meio da digitação. Seus olhos, quando encontraram os meus, eram de um tom de verde surpreendente, penetrantes e inteligentes. Cautela imediata. Eles examinaram meu rosto, buscando, tentando me identificar. Ficou claro que ele esperava problemas, provavelmente de alguém ligado à sua ex-esposa, Brenda May. Essa não era a minha briga, não diretamente. Clint Miller? Perguntei mantendo a voz baixa, apenas o suficiente para que ele me ouvisse por cima do zumbido do café. Achei que pudesse ser você. Ele estreitou os olhos, aguardando. Os habitantes do meio-oeste eram assim, lentos para confiar, rápidos para observar. Eleanor Reis, ofereci, estendendo a mão. Seu aperto foi firme, breve, calejado. Não estou aqui por causa de Brenda May. Não tenho nenhuma ligação com ela. Conheço sua família de Springfield, Illinois. Os Miller. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto, rapidamente disfarçado. Minha família? Sim, confirmei, deixando minha mão cair. Cresci perto dali, antes de me mudar para Elmwood, e conheço a família Hawkins. Muito bem. Suas práticas comerciais. Como eles operam. Meu olhar permaneceu fixo, deixando as implicações não ditas pairarem no ar. Vi o império deles crescer. Vi como eles lidaram com situações ao longo dos anos. Impiedosos, alguns diriam. Eficientes, outros argumentariam. Seu maxilar se contraiu levemente, um músculo trabalhando sob a pele. Ele sabia do que eu estava falando. Todos que já haviam se desentendido com os Hawkins, ou simplesmente os observado, compreendiam seus métodos. Eles não davam espaço para sentimentalismo, para misericórdia. Por que você está me dizendo isso? Perguntou ele, com a voz rouca e cautelosa. Por quê? Eu disse, inclinando-me um pouco para a frente. Acredito que possamos ter algo em comum, Clint. Um interesse compartilhado, talvez, em ver as coisas reequilibradas, digamos assim. Eu sei como é ter a vida virada de cabeça para baixo por pessoas poderosas. Sei o que significa recomeçar do zero.
Fiz uma pausa, deixando minhas palavras se assentarem. E sei muito bem como certas pessoas nesta cidade agem, aquelas que lucram com as perdas alheias. Ele olhou para mim então, olhou de verdade. A cautela ainda estava lá, uma muralha sólida, mas uma fresta havia aparecido. Uma réstia de curiosidade, talvez até um toque de desespero, havia se infiltrado. Seus olhos se desviaram para a pilha de papéis, depois voltaram para o meu rosto. Muito bem, disse ele, após um momento que pareceu mais longo do que realmente foi. Ele gesticulou para a cadeira vazia à sua frente. Sente-se, Eleanor. Conte-me mais. Não era um convite para confiar, ainda não, mas era um convite para conversar, e isso bastava por agora. Puxei a cadeira e sentei. Acomodei-me na cadeira, o zumbido baixo do café servindo de pano de fundo para a história que eu estava prestes a contar. Minha família era dona da Hayes Manufacturing. Comecei, com a voz firme, sem demonstrar qualquer ressentimento da antiga mágoa. Uma pequena empresa que fabricava peças especializadas para máquinas agrícolas. Trabalho bom e honesto. Meu pai a construiu do zero. Fiz uma pausa, lembrando-me do cheiro de graxa e aço, do som rítmico das máquinas. O grupo financeiro Hawkins nos procurou no final dos anos 80. Eles queriam diversificar. Meu pai era um homem confiante. O olhar de Clint estava fixo em mim, sua expressão indecifrável. Eles compraram uma participação minoritária e a alavancaram. Começaram a desmantelar ativos, transferindo a produção para o exterior. Chamavam isso de sinergias, meu pai chamava de roubo. Observei a lembrança se desenrolar em minha mente, nítida e clara apesar das décadas. Ele lutou, é claro. Tentou mobilizar outros acionistas, mas os Hawkins sabiam jogar a longo prazo. Derrubaram o preço das ações, espalharam boatos. Foi uma aquisição hostil, pura e simplesmente. Em 2 anos, a Hayes Manufacturing havia desaparecido. Meu pai, ele nunca se recuperou. Encarei Clint. As táticas eram notavelmente semelhantes ao que eu já tinha ouvido falar sobre Brenda May, o jeito como ela opera, impiedosa, sem sentimentalismo, só números. Ele recostou-se, um pequeno suspiro escapando de seus lábios. Brenda May aprendeu com os melhores. Seu pai, Julian Hawkins, construiu aquele império exatamente com esse tipo de crueldade. Ele a ensinou bem. Exatamente, confirmei. E os observo há 40 anos. Vi cada aquisição, cada manobra hostil, cada reestruturação que deixou gente boa desempregada. Conheço seus pontos fracos, os negócios que apressaram, os atalhos que tomaram. Sei os nomes das pessoas que prejudicaram, daquelas que talvez ainda se lembrem. Tenho uma vida inteira de informações acumuladas, Clint. Não apenas fofoca, mas compreensão. Compreensão de como eles agem, como pensam, o que valorizam e o que temem. Ele ficou em silêncio por um longo momento, mexendo o resto do café. Vingança, disse ele finalmente, a palavra sem emoção, sem julgamento. É isso que é, Eleanor. Refleti sobre a pergunta com atenção. É uma questão de justiça, corrigi. Pelo meu pai, pelos seus funcionários, por todos os pequenos empresários que um dia pensaram que um aperto de mão significava algo para os Hawkins. E talvez, acrescentei, encarando-o diretamente, por você, Clint, pelo que eles fizeram com a sua vida. Ele assentiu lentamente com um leve aperto nos lábios. Justiça, repetiu quase para si mesmo. Posso trabalhar com justiça. E assim, nossa aliança começou. O laptop dele se tornou nosso centro de comando. Começamos com os registros públicos, vasculhando décadas de dados, artigos antigos de jornais, relatórios financeiros empoeirados, documentos regulatórios. Clint era metódico, um tubarão nas águas digitais, acessando documentos com uma velocidade que me impressionou. Meu papel era fornecer contexto, indicar os locais mais prováveis para investigar, os nomes para cruzar informações, os negócios que sempre pareceram suspeitos. A Hayes Manufacturing existia em 88, você disse? Perguntou ele, digitando furiosamente. E antes disso, algum outro modelo? Ah, sim, confirmei. Havia a fábrica da Elmwood Chemical no início dos anos 70. Foi fechada devido a mudanças no mercado. Houve muita conversa sobre contaminação do solo depois, mas tudo foi discretamente abafado. A Hawkins Financial também esteve envolvida na aquisição daquele terreno, pouco antes do fechamento. Essa foi nossa primeira pista concreta. Clint encontrou um recorte de jornal local, desbotado e quebradiço, detalhando protestos de grupos ambientalistas. A matéria mencionava Julian Hawkins supervisionando pessoalmente a aquisição do terreno.
Cruzamos as informações com escrituras de propriedade, relatórios de impacto ambiental, ou a notória ausência deles. Quanto mais investigávamos, mais claro ficava. O nome Hawkins não foi construído apenas com base em negócios astutos. Foi construído com base em negligência calculada, exploração e no encobrimento de verdades inconvenientes junto com resíduos tóxicos. À noite, nos reuníamos no pequeno apartamento de Clint, um espaço espartano com um futon que servia de sofá e cama, e uma mesa dobrável como escrivaninha. Jantávamos refeições simples, comida para viagem, ou às vezes eu levava algo que eu mesma preparava. Entre pratos de massa ou caçarolas requentadas, reuníamos os fragmentos do Império Hawkins. Ele era perspicaz, rápido em conectar pontos díspares, enxergando padrões que eu apenas pressentia intuitivamente. E eu, por minha vez, encontrei um propósito que não sabia que havia perdido. Uma determinação silenciosa e ardente. Não se tratava apenas de recuperar o que estava perdido. Tratava-se de expor o que sempre esteve oculto. Com as bases iniciais estabelecidas, Clint entrou em ação. Seu novo empreendimento, uma discreta empresa de investimentos chamada Catalyst Capital, começou a dar seus primeiros passos públicos. Ele não buscava grandes negócios que chamassem a atenção da mídia. Em vez disso, procurava empresas menores, aquelas que haviam sido sutilmente ou nem tão sutilmente prejudicadas pelo Hawkins Financial Group ao longo dos anos. Uma padaria local que teve um empréstimo negado pelo Hawkins Bank agora podia expandir. Uma pequena startup de tecnologia, ignorada por investidores maiores, conseguiu capital inicial da Catalyst. Era estratégico, quase cirúrgico. Cada investimento era uma ondulação, não uma onda, projetado para ser pequeno demais para que Brenda May percebesse imediatamente, mas significativo o suficiente para começar a mudar a corrente econômica local. Mas eu sabia que Brenda May tinha olhos e ouvidos em todos os lugares. A rede de boatos de Elmwood era tão eficiente quanto qualquer sistema de inteligência corporativa. Em poucas semanas, começaram a surgir rumores sobre o retorno de Clint Miller em seu escritório. A princípio, ela descartou a ideia. Um pequeno empresário tentando recuperar o terreno perdido, provavelmente desesperado. Mas, à medida que os rumores se espalhavam e mais empresas prosperavam discretamente sob a tutela da Catalyst, suas desconsiderações se transformaram em irritação. O Hawkins Financial Group respondeu com sua sutileza habitual. De repente, as empresas-alvo de Clint viram suas linhas de crédito serem revisadas e seus fornecedores enfrentarem atrasos inesperados. Corriam boatos de que a Catalyst Capital era instável e agressiva demais. Era a clássica estratégia do Hawkins, concebida para sufocar a concorrência nascente antes que ela pudesse realmente florescer. Eles vão tentar te matar de fome, avisei Clint certa noite, estendendo um mapa gasto de Elmwood sobre sua mesa dobrável, marcando os principais estabelecimentos comerciais. Julian sempre fazia isso, cortava o financiamento deles, deixava os sócios nervosos. É eficaz se você não vir o que está acontecendo. Mostrei a ele como diversificar os fornecedores, como garantir crédito excedente. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, Clint, e nunca, jamais dependa exclusivamente de uma entidade controlada por Hawkins para nada vital. Ele ouviu, absorvendo cada palavra, sua mente já formulando contramedidas. À medida que continuávamos a investigar, começamos a ligar os atuais membros da Hawkins Financial aos casos mais antigos e graves. O Sr. Harrison, ainda no conselho, tinha sido o braço direito de Julian durante a aquisição da Hayes Manufacturing. A Sra. Sterling, agora chefe de compliance, esteve envolvida na documentação do negócio do terreno da fábrica da Elmwood Chemical, assinando relatórios que, em retrospectiva, pareciam suspeitosamente superficiais. Clint estudou os rostos deles em antigos relatórios anuais, ligando-os à destruição que eu descrevi. Eles construíram um império arruinando vidas, murmurou ele certa noite com a voz tensa. E eles se mantiveram em silêncio, acrescentei, porque se manterem em silêncio significava manter seus empregos, suas aposentadorias, seu lugar à mesa. Mencionei meus antigos contatos jornalísticos. Ainda não, respondi. Precisamos de mais do que suspeitas. Precisamos de provas irrefutáveis. Mas quando chegar a hora, sei a quem recorrer. Pessoas que não têm medo de fazer perguntas. Clint fez uma pausa, olhando para uma foto granulada de um Julian Hawkins mais jovem.
apertando a mão de um senador. Eleanor, disse ele, virando a foto, isso ainda tem a ver com justiça? Ou estamos apenas buscando vingança? Pela sua família? Por Brenda May? Por mim? A justiça raramente é limpa, Clint, respondi com um olhar firme. E às vezes, para consegui-la, é preciso atingi-los onde dói mais. O Império Hawkins não se resume a Julian ou Brenda May. É uma vasta rede que afeta todos os cantos desta cidade e de outras. O impacto de suas ações se estende por décadas. Pense nas famílias da Hayes Manufacturing, na comunidade ao redor da Elmwood Chemical. Suas vidas foram alteradas para sempre. Não se trata apenas de nós. Trata-se de responsabilização. Trata-se de garantir que eles não possam fazer isso com mais ninguém. Ele respirou fundo e assentiu com a cabeça. Estava lá. Seus dias se tornaram uma rotina implacável. De manhã, ele era o CEO perspicaz e sereno da Catalyst Capital, navegando por crises de mercado, reforçando seus investimentos e construindo um novo negócio legítimo do zero. À noite, ele se transformava no pesquisador meticuloso, vasculhando décadas de negócios escusos envolvendo mim. Dormir era um luxo, seu pequeno apartamento era uma sala de guerra. Enquanto isso, a frustração de Brenda May aumentava. Cada vez que ela a pressionava, Clint recuava, reformulava sua estratégia e pressionava ainda mais. Sua sutil sabotagem, que sempre funcionara antes, estava se mostrando ineficaz. As rachaduras em sua compostura impecável, embora minúsculas, começavam a aparecer. Eu as via nos sorrisos forçados nas páginas sociais do Elmwood Gazette, na agressividade em seu olhar durante aparições públicas. Ela estava perdendo o controle e não gostava disso. As evidências se tornaram inegáveis. Clint, com minha ajuda para navegar pelo labirinto de registros antigos, havia reunido uma narrativa devastadora. Planilhas detalhavam transações financeiras ilícitas, empresas de fachada e sonegação fiscal sistemática que remontava aos primeiros anos de Julian Hawkins. Relatórios ambientais, cuidadosamente ocultados por décadas, revelaram a verdadeira extensão da contaminação da fábrica da Elmwood Chemical, cujo custo foi deliberadamente ocultado. Tínhamos datas, nomes, números. Era um retrato claro e condenatório de um império construído sobre uma base de engano e exploração. Chegou a hora, eu disse a Clint certa noite, olhando para a montanha de documentos espalhados pelo chão de seu pequeno apartamento. Meus dedos instintivamente alisaram um recorte de jornal desbotado que detalhava o fechamento da Hayes Manufacturing. Recuperei meu velho e pesado fichário de uma caixa. Meus contatos jornalísticos eram em sua maioria aposentados, mas sabiam em quem confiar, quem ainda se importaria com uma história realmente importante. Eu fazia minhas ligações com cuidado, minhas palavras escolhidas pelo impacto, pela capacidade de despertar interesse sem revelar muito. Tenho algo que pode lhe interessar, eu dizia, sobre a família Hawkins, algo que remonta a décadas. O entusiasmo cauteloso do outro lado da linha era uma confirmação silenciosa. Em seguida, Clint se encontrou com uma advogada pro bono que eu havia recomendado, uma mulher perspicaz e objetiva chamada Evelyn Price, conhecida por enfrentar adversários formidáveis. Apresentamos nossas descobertas, a intrincada teia de irregularidades financeiras e ambientais. Evelyn ouviu atentamente, com uma expressão cada vez mais sombria. Isso é grave, disse ela finalmente, batendo uma caneta em seu bloco de notas. E eles vão usar de artimanhas sujas. Ela estava certa. Brenda May, genuinamente alarmada com a persistência de Clint e o crescente burburinho em torno da Catalyst Capital, acionou toda a sua máquina de relações públicas. Artigos apareceram em jornais locais, desacreditando sutilmente Clint como um ex-funcionário ressentido, com uma vingança pessoal. As redes sociais foram inundadas por postagens anônimas questionando suas práticas comerciais e sua ética. A narrativa era clara. Clint Miller era um homem amargurado e instável. Mas os ataques não eram apenas retóricos. Os pequenos clientes de Clint, aqueles negócios em expansão que ele estava ajudando a desenvolver, de repente se viram sujeitos a auditorias inesperadas de órgãos estaduais. Os bancos, inexplicavelmente, começaram a cancelar suas linhas de crédito. As cadeias de suprimentos sofreram interrupções imprevistas. Era a mesma velha estratégia de Hawkins, só que amplificada, precisa,
com o objetivo de destruir o novo empreendimento de Clint e, por extensão, sua credibilidade. Clint, porém, não era mais o homem que entrara naquele café semanas atrás. Estava mais magro, mais perspicaz. Sua resiliência forjada no fogo desta batalha. Com minha orientação, ele antecipou os movimentos. Já havíamos aconselhado seus clientes a diversificar suas operações bancárias, a ter fornecedores alternativos. Ajudamos-os a lidar com as auditorias repentinas, munidos de registros meticulosamente mantidos. Ele os protegeu e, ao fazê-lo, protegeu a si mesmo. Sua reputação, longe de estar manchada, começou a brilhar com a lealdade daqueles que ele defendeu. À medida que a pressão aumentava, comecei a ouvir sussurros. Não apenas no café, mas também no supermercado, em conversas casuais com antigos conhecidos. Sussurros sobre dissidências internas no Hawkins Financial Group. Alguns membros veteranos do conselho estavam ficando inquietos com as táticas agressivas de Brenda May, preocupados com os danos a longo prazo ao nome da família. A fachada impecável do Império Hawkins começava a apresentar rachaduras. Continuamos nossa investigação aprofundada sobre Julian Hawkins, pai de Brenda May. Descobrimos mais sobre o início de sua carreira, sua incrível habilidade de contornar as leis, de encontrar brechas onde aparentemente não existiam. Sua ambição implacável não foi um desenvolvimento repentino, estava enraizada. Uma filosofia central transmitida de geração em geração. Isso solidificou minha compreensão das raízes profundas de suas práticas antiéticas. Às vezes, só quero ir embora, admitiu Clint certa noite, encarando o brilho da tela do laptop, o rosto pálido de cansaço. Ir para algum lugar tranquilo, plantar vegetais. Chega de brigas. Ele parecia exausto, o peso da batalha marcado nas rugas ao redor dos olhos. Sentia falta da paz breve e simples que encontrara antes de eu aparecer em sua vida. Eu entendi o sentimento. A luta era exaustiva, mas décadas de raiva reprimida, de ver o legado da minha família desmoronar, haviam fortalecido minha determinação. Estamos perto demais, Clint. Eu disse, minha voz calma, mas firme. Nós os encurralamos. Isso não se trata mais só de nós. Trata-se de todos que eles machucaram. Você sabe disso. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Coloquei a mão em seu braço, um apelo silencioso para que ele se mantivesse concentrado, para que continuasse lutando. Ele assentiu lentamente, seu olhar voltando para a tela. Ele estava cansado, mas não estava derrotado. Ainda não. No dia em que o artigo foi publicado, o ar no pequeno apartamento de Clint parecia carregado. Eu segurava a publicação financeira nas mãos. Suas páginas brilhantes pareciam pesadas. Legado da alavancagem. Desvendando os fundamentos do grupo financeiro Hawkins. Dizia a manchete, crua e implacável. A reportagem investigativa, escrita por um dos meus antigos contatos, expôs a estrutura esquelética de enganos que havíamos descoberto. Falava do negócio imobiliário da Elmwood Chemical, da sonegação de impostos, das falências estratégicas arquitetadas para adquirir ativos a preço de banana. Chegou até a mencionar delicadamente a Hayes Manufacturing, citando como empresas menores eram absorvidas e depois desmanteladas pelo patriarca da Hawkins. Assisti aos canais de notícias financeiras com Clint. O ticker das ações da Hawkins Financial Group pulsava em vermelho vivo, despencando vários pontos poucas horas após a publicação da notícia. Analistas com semblantes sérios debatiam as implicações, suas vozes um zumbido baixo ao fundo. A confiança do público, aquele pilar invisível e crucial de qualquer império corporativo, estava visivelmente ruindo. O telefone da Catalyst Capital começou a tocar incessantemente, não com novos negócios, mas com ligações de investidores preocupados e parceiros nervosos. A resposta de Brenda May foi rápida e previsível. Suas declarações públicas foram uma enxurrada de negações indignadas, ameaças de processos por difamação contra a publicação e promessas veladas de expor a verdadeira agenda de Clint Miller. Ela apareceu no noticiário local, com seus cabelos loiros impecáveis ligeiramente desalinhados e os olhos brilhando com uma raiva que parecia mal contida. Isso não passa de uma tentativa desesperada de uma ex-colega ressentida, declarou ela, com a voz tensa, de manchar uma reputação construída sobre integridade e trabalho árduo. Mas a exposição pública abriu as portas.
A equipe jurídica de Clint, liderada por Evelyn Price, não perdeu tempo. Os primeiros processos foram impetrados, citando o Hawkins Financial Group e executivos importantes nas diversas alegações. A máquina jurídica começou a funcionar a todo vapor e, com ela, o processo de descoberta de provas. Intimações foram emitidas. Caixas de documentos antigos, antes cuidadosamente escondidas, agora precisavam ser apresentadas. Cada novo arquivo, cada memorando interno, cada lançamento contábil que confirmava nossas teorias era uma vitória silenciosa. Clint me ligava com a voz baixa. Você estava certa, Eleanor, em cada detalhe. O nó no meu estômago, um companheiro persistente por décadas, começou a se desfazer, um pouco de cada vez. Percebendo que suas defesas corporativas estavam falhando, Brenda May intensificou seus ataques pessoais. Fontes anônimas vazaram histórias para blogs de fofoca sobre os empreendimentos imprudentes de Clint com criptomoedas e seus problemas financeiros passados. Fotos de seu modesto apartamento, tiradas discretamente, apareceram online, acompanhadas de comentários sarcásticos sobre suas condições de vida humildes. A narrativa mudou para Clint Miller como um homem desesperado e vingativo, vivendo à margem da sociedade, tentando derrubar um pilar respeitado da comunidade por puro despeito. Clint, no entanto, encarou esses ataques com uma dignidade serena que surpreendeu até a mim. Ele não concedeu coletivas de imprensa inflamadas, nem emitiu respostas raivosas. Simplesmente continuou seu trabalho, tanto na Catalyst Capital quanto com Evelyn Price. Deixou que as crescentes evidências, agora meticulosamente apresentadas em documentos judiciais e artigos subsequentes, falassem por si mesmas. Ele compreendeu que se envolver em uma troca de acusações só desviaria essa atenção da verdade. Os conflitos internos no Hawkins Financial Group tornaram-se mais evidentes. Notícias vazaram por meio de nossas fontes. Um membro antigo do conselho, o Sr. Harrison, teria convocado uma reunião extraordinária para discutir a gestão de crise de Brenda May. Rumores de uma iminente moção de desconfiança começaram a circular. O conselho, antes um mero instrumento de aprovação automática para Julian e depois para Brenda May, agora se deparava com a ameaça muito real de um colapso corporativo. Assisti a tudo se desenrolar do meu pequeno apartamento, a tela da televisão, uma janela para o drama tão aguardado. A vindicação foi uma satisfação profunda e silenciosa, não uma alegria triunfal. Foi agridoce, ao me lembrar do desespero silencioso do meu pai, da vergonha que o acompanhou. Ele não estava aqui para ver, mas à medida que o nome Hawkins, antes intocável, se tornava sinônimo de escândalo, senti uma injustiça antiga começar lentamente a se corrigir. A história se espalhou. Não era mais apenas uma denúncia financeira. Tornou-se assunto de discussão nacional, amplificada pelas redes sociais e debatida nos canais de notícias a cabo. Ética corporativa, responsabilidade, o poder do dinheiro versus a busca por justiça. Esses eram os temas. O público, antes maravilhado com o Império Hawkins, agora via seus verdadeiros e sórdidos alicerces. A rede, meticulosamente tecida, finalmente se fechava. A primeira ligação anônima chegou pelo escritório de Evelyn Price, cuidadosamente verificada. Um ex-executivo de nível médio da Hawkins Financial, que agora vive discretamente em outro estado, tinha visto a reportagem investigativa e sentiu um remorso. Ele tinha conhecimento específico do negócio imobiliário da Elmwood Chemical, corroborando o acobertamento, e forneceu detalhes sobre como contas offshore foram usadas para ocultar os lucros dos esquemas de sonegação fiscal. Seu depoimento foi uma poderosa verificação independente de nossa meticulosa pesquisa. Com uma testemunha confiável e a crescente pressão pública, os órgãos reguladores não podiam mais ignorar a situação. A Comissão de Valores Mobiliários, SEC, seguida pela Agência de Proteção Ambiental, EPA, iniciaram investigações formais sobre o Hawkins Financial Group. Intimações foram emitidas, exigindo mais do que apenas documentos. Exigiam depoimentos sob juramento. O cerco estava realmente se fechando. O desespero de Brenda May era palpável, visível mesmo à distância. Ela tentou subornar as testemunhas que surgiam, oferecendo somas exorbitantes para que retratassem seus depoimentos. Enviou ameaças veladas aos jornalistas, ameaçando suas carreiras e suas famílias. Iniciou uma série de contraprocessos, alegando difamação e espionagem corporativa contra Clint e Evelyn.
mas cada movimento se voltou contra ela, revelando seu pânico, corroendo ainda mais sua credibilidade e fornecendo mais munição para a imprensa ávida. O público assistia, fascinado, enquanto a magnata tropeçava. Enquanto o império de Brenda May vacilava, a Catalyst Capital de Clint prosperava discretamente. Sua abordagem ética, seu compromisso com os clientes e sua firmeza diante dos ataques de Brenda May lhe renderam uma inesperada onda de confiança pública. Pequenas empresas, reconhecendo sua integridade, o procuravam. Investidores, receosos do escândalo de Hawkins, buscavam oportunidades mais seguras e com princípios sólidos. Seu pequeno escritório cresceu, necessitando de mais funcionários e mais espaço. Foi um sucesso estranho e paradoxal, nascido do caos. Certa noite, Clint voltou para seu apartamento, o rosto pálido, uma pilha de documentos na mão. Ela escondeu tudo, Eleanor, disse ele em voz baixa. Todos esses anos. Eu achava que sabia para onde ia cada centavo, mas ela tinha bens ocultos, empresas de fachada das quais eu nunca soube, guardadas em fundos fiduciários. Meu dinheiro, meus investimentos manipulados, mesmo depois do divórcio. Depois de tudo, a traição, recente e dolorosa, estava gravada em seus olhos. Ele acreditava que estava começando do zero, mas Brenda May garantiu que ele estivesse ainda mais atrasado do que imaginava. O desmoronamento não foi apenas corporativo. A própria família extensa de Brenda May, observando o colapso de seu nome prestigiado, começou a se distanciar. Seus irmãos, antes ansiosos para alavancar a marca Hawkins, agora falavam em empreendimentos independentes. Até mesmo sua mãe idosa, ouvi dizer, expressou profunda decepção com a forma como Brenda May lidou com a crise. Alguns membros da família, sutilmente, talvez até acidentalmente, começaram a vazar informações para a imprensa. Pequenos detalhes reveladores que retratavam Brenda May como uma figura isolada e tirânica. O aumento da vigilância teve seu preço. Meu telefone tocava sem parar com ligações anônimas e ameaçadoras. Meu novo apartamento, menor, recebia batidas na porta de madrugada, mas ninguém aparecia. Os pneus do meu carro foram furados uma vez. Foi uma tentativa grosseira e desajeitada de intimidação, claramente vinda do grupo desesperado de Brenda May. Mas anos de observação silenciosa, de raiva reprimida, me endureceram. Troquei meu número de telefone, instalei uma fechadura de segurança e comprei um kit de reparo de pneus. As ameaças só alimentaram minha determinação. Esta era uma batalha que eu esperava há décadas para travar. Enquanto isso, Clint lutava contra a brutalidade do que estava descobrindo. A exposição implacável da ganância, da falsidade e da falência moral cobrava seu preço. Qual é o custo, Eleanor? Perguntou ele certa noite, olhando pela janela para as luzes da cidade. Será que essa justiça vale tudo isso? Ele parecia exausto, as rugas ao redor dos olhos mais profundas. A luta pura e justa que ele havia imaginado estava manchada pela sujeira da corrupção corporativa. Mas então eu ouvi fazer uma ligação, sua voz suavizando. Ele falou com seus pais em Springfield, Illinois, oferecendo-se para ajudá-los a reconstruir sua pequena fazenda, danificada por uma tempestade recente. Está tudo bem, mãe, ouviu dizer. Eu posso ajudar. Estou bem. Ele encontrou um consolo tranquilo naquela conexão simples, naquele ato de cuidado genuíno. Foi uma lembrança do porquê de ter começado, do que realmente importava além do mundo implacável das finanças. Brenda May, por outro lado, se via cada vez mais isolada em sua mansão suntuosa. Seu poder, antes absoluto, estava se esvaindo. O luxo que a cercava agora parecia zombar dela, um monumento frio a uma vida desprovida de conexões genuínas. Os fios de seu império cuidadosamente construído, um a um, estavam se rompendo. A notícia foi divulgada numa terça-feira. O grande júri federal, após meses de deliberação e análise de uma montanha de provas, apresentou a acusação formal. Julian Hawkins, o patriarca de 80 anos, foi acusado de múltiplos crimes de fraude eletrônica, violações ambientais e conspiração para cometer fraude financeira. As manchetes eram impactantes e implacáveis. Sua fotografia, outrora um símbolo da prosperidade de Elmwood, agora aparecia ao lado de palavras como acusação formal e corrupção. Brenda May não foi poupada. Seu nome apareceu logo após o de seu pai, implicada em obstrução da justiça por suas tentativas de intimidar testemunhas e jornalistas
e por seu próprio papel na orquestração de algumas das manipulações financeiras posteriores. O peso do mundo pareceu mudar, a estrutura de poder de Elmwood inclinando-se violentamente em seu eixo. O golpe final e devastador veio de dentro. Sob a imensa pressão das investigações, enfrentando a perspectiva de décadas na prisão, o Sr. Harrison, membro do conselho administrativo de longa data e confidente de Julian, tornou-se informante da acusação. Sua confissão foi meticulosa e arrepiante. Ele detalhou anos de atividades ilegais, o saque sistemático, o engano calculado, implicando não apenas Julian e Brenda May, mas também vários outros executivos de alto escalão. Ele forneceu as peças que faltavam, as diretrizes internas, as reuniões secretas. A confissão selou o destino do Império Hawkins. A indignação pública foi imediata e ensurdecedora. Elmwood, uma cidade que por muito tempo viveu à sombra da riqueza dos Hawkins, agora fervilhava com uma raiva coletiva. Artigos de opinião exigiam responsabilização. Os protestos, pequenos a princípio, cresceram em frente à reluzente torre de vidro do Hawkins Financial Group. O dano era irreversível. O nome Hawkins, antes um símbolo de prestígio, agora representava a ganância corporativa. O tribunal estava lotado quando Clint e eu depusemos. Falei sobre a Hayes Manufacturing, sobre o desespero silencioso do meu pai, sobre a negligência ambiental na Elmwood Chemical, baseando-me em décadas de observações arquivadas, datas precisas e detalhes. Minha voz era calma e objetiva, deixando que o peso da injustiça falasse por si só. Clint falou em seguida, com um depoimento conciso e metódico, explicando as complexas manipulações financeiras, as empresas de fachada e a erosão sistemática das práticas justas. Juntos, nossos relatos pintaram um quadro condenatório de corrupção que se estendeu por gerações. Brenda May estava sentada à mesa da defesa, o rosto pálido, o olhar fixo à frente, mas nem mesmo ela conseguia ignorar a raiva crua dos espectadores, os olhares frios e acusadores dos jurados. Sua humilhação pública era absoluta. Cada acusação, cada prova, corroía a fachada de poder e respeitabilidade cuidadosamente construída. O legado de sua família, outrora seu escudo, agora era seu algoz. Eu a observava não com satisfação, mas com uma pena silenciosa e distante. Era uma ruína que ela mesma criara, uma gaiola dourada que finalmente desabou sobre seu arquiteto. O veredicto final, quando proferido, foi rápido e decisivo. O Hawkins Financial Group foi atingido por multas sem precedentes, seus ativos congelados e suas operações submetidas a uma completa reestruturação corporativa. A velha guarda foi destituída, substituída por um comitê de supervisão nomeado pelo tribunal. O império, para todos os efeitos, foi desmantelado. Seu poder, antes absoluto, foi reduzido a 1000 pedaços. Para mim, foi uma silenciosa vindicação. Evelyn Price, nossa advogada, garantiu que a restituição fizesse parte do acordo. As famílias afetadas pela contaminação da Elmwood Chemical receberiam indenização. Os remanescentes da Hayes Manufacturing, sua propriedade intelectual, seriam devolvidos aos seus legítimos herdeiros, uma limpeza simbólica do nome da minha família. Não se tratava mais de dinheiro, tratava-se da verdade finalmente ser reconhecida, de uma vida inteira de injustiça finalmente ser reparada. Meu pai, onde quer que estivesse, finalmente poderia descansar em paz. Clint teve uma última oportunidade de falar com Brenda May, uma breve e fria troca de palavras do lado de fora do tribunal. Observei à distância. Ele disse algo, a voz baixa, a expressão indecifrável. Brenda May simplesmente o encarou, com os olhos vazios. Não havia raiva da parte de Clint, nem triunfo. Apenas uma compreensão silenciosa, quase triste. Ele havia travado sua batalha, não por vingança, mas pelo reconhecimento do que era certo. Ele se afastou, deixando-a sozinha em meio aos repórteres e aos flashes das câmeras, uma figura solitária nos destroços de seu mundo. As torres reluzentes do Hawkins Financial Group ainda permaneciam de pé, refletindo o sol do meio-oeste, mas agora eram ocas, um monumento à ganância e à sua inevitável ruína. O nome, antes sussurrado com admiração, agora era pronunciado com desprezo. O império havia desmoronado. Após meses de batalhas judiciais implacáveis, finalmente começaram a se acalmar. O que restava do Hawkins Financial Group
foi colocado sob rigorosa supervisão governamental e seus ativos foram meticulosamente liquidados para pagar as multas e indenizações. Brenda May e Julian Hawkins enfrentaram seus próprios acertos de contas pessoais, envoltos em processos judiciais e ignomínia pública. O império, que lançara uma sombra tão longa sobre Elmwood por gerações, agora era apenas uma nota de rodapé na história financeira. Após o ocorrido, Clint pareceu perder um peso visível. Sua própria empresa, a Catalyst Capital, continuou seu crescimento constante e orgânico. Não se tratava de expansão rápida ou domínio de mercados. Tratava-se de investimento ético, de construir negócios sustentáveis e honestos. Ele encontrou uma profunda sensação de calma no trabalho, nas conexões genuínas que cultivava com seus clientes. Seu desespero inicial havia sido substituído por um propósito tranquilo e inabalável. Ele estava construindo algo real, algo que beneficiava mais do que apenas a si mesmo. Quanto a mim, a tranquila satisfação de finalmente ver a justiça feita se instalou profundamente em mim. Encontrei uma serenidade e contentamento em minha nova vida, mais simples. Meu apartamento, antes um refúgio temporário, agora parecia um lar. Comecei a trabalhar como voluntária na biblioteca pública de Elmwood, ajudando a organizar o acervo de história local. Era um trabalho tranquilo, cercada por livros e pelo murmúrio silencioso da comunidade. Às vezes, me pegava sorrindo para uma fotografia desbotada da rua principal dos anos 1950, uma sensação de pertencimento que eu nem sabia que sentia falta. Cheguei até a começar a escrever, não para publicação, ainda não, mas simplesmente para registrar as histórias, os detalhes que observei ao longo dos anos. Clint, em seu sucesso discreto, personificava os valores do meio-oeste americano que haviam estado tão visivelmente ausentes no Império Hawkins. Seu trabalho árduo, sua honestidade, seu compromisso com a comunidade em detrimento do lucro desenfreado. Essas eram agora suas marcas registradas. Ele não era mais o marido troféu, definido pela riqueza da família de sua esposa. Era um homem que construiu sua própria trajetória, com os pés no chão, resiliente e completamente autêntico. Ainda dirigia seu sedã, ainda fazia refeições simples. Parecia encontrar alegria nesses pequenos momentos, aqueles que haviam sido ofuscados pela ambição implacável da alta sociedade de Manhattan. Eu acreditava que ele também havia encontrado uma certa medida de perdão para si mesmo. A culpa que carregava por sua cumplicidade em sua gaiola dourada, por tudo o que havia tolerado, parecia ter se dissipado. Ele havia pago sua penitência, não apenas por meio de perdas financeiras, mas também pelo árduo e honesto trabalho de buscar responsabilização. Havia nele uma força silenciosa agora, uma profunda compreensão do verdadeiro custo da ambição desenfreada. Percebi que toda a saga havia se tornado um conto de advertência para qualquer um que se importasse em ouvir sobre o poder silencioso da integridade em um mundo obcecado por aquisições. Ele começou a cultivar relacionamentos genuínos, construídos não sobre posição social ou vantagem financeira, mas sobre respeito mútuo e valores compartilhados. Eu o vi na feira local, conversando com os vendedores de frutas e verduras, não como um poderoso financista, mas como um vizinho. Ele parecia mais presente, mais conectado com o mundo real, aquele que existe fora das salas de reuniões e dos clubes exclusivos. Enquanto anotava em meu caderno, registrando os mínimos detalhes, a mudança nas expressões das pessoas, as sutis transformações na própria Elmwood, eu olhava para o futuro. O futuro de Clint, eu sabia, seria construído sobre autenticidade, sobre responsabilidade, sobre a tranquila satisfação de uma vida bem vivida. E o meu também. O gosto amargo da traição havia se dissipado, substituído pelo sabor mais puro e nítido de um horizonte finalmente livre das antigas sombras. A vida tranquila que eu havia imaginado, aquela que Arthur destruíra com tanta naturalidade, finalmente me encontrara. Eu estava sentada no meu pequeno apartamento, o sol do fim da tarde aquecendo as páginas gastas do meu caderno. As palavras fluíam com facilidade agora, contando histórias não apenas da decadência dos Hawkins, mas também da resiliência silenciosa de pessoas como meu pai, como Clint. A justiça, eu aprendera, nem sempre era estrondosa ou triunfante. Às vezes, era uma reconstrução lenta e deliberada do que estava quebrado, uma virada de página silenciosa. Clint também havia construído seu próprio horizonte autêntico. A Catalyst Capital prosperava,
Um motor silencioso de empreendimento ético em uma cidade que se recuperava lentamente. Ele cultivara relacionamentos genuínos, uma rede de confiança que Brenda May, em seu isolamento, jamais poderia ter compreendido. Elmwood era diferente agora, mais leve, respirando com mais facilidade sem a pesada sombra do nome Hawkins. Tínhamos acertado em algo. O caminho à nossa frente, para ambos, estava livre do peso de dívidas antigas, finalmente nossas. As batalhas judiciais haviam chegado ao fim, deixando um silêncio que se instalou em Elmwood como neve fresca. O Hawkins Financial Group foi desmantelado. Seu nome agora um conto de advertência sussurrado nos círculos financeiros. Brenda May e Julian encararam as duras consequências de seus atos, suas vidas despojadas do poder e do prestígio aos quais se apegaram com tanta veemência. Os dias de Eleanor eram preenchidos por um ritmo tranquilo. A biblioteca tornou-se seu segundo lar, e as histórias entre suas paredes ecoavam a rica e complexa tapeçaria da experiência humana que ela começava a tecer em sua própria escrita. Ela encontrou propósito não em grandes gestos, mas no zumbido constante da comunidade, no simples ato de ajudar alguém a encontrar o livro certo. A justiça, descobriu ela, era menos um fogo ardente e mais um amanhecer lento e constante. Clint também havia construído seu próprio horizonte autêntico. A Catalyst Capital prosperou, um testemunho de sua integridade e de sua crença de que bons negócios também podiam ser negócios honestos. Ele cultivou relacionamentos genuínos, e seu sucesso era medido não por participação de mercado, mas pela confiança de seus clientes e pela satisfação tranquila de um trabalho significativo. Ele não era mais o homem na gaiola dourada, mas um homem firmado no solo que ele mesmo criou, finalmente livre. O caminho à frente para ambos era incerto, como todos os caminhos o são, mas era o caminho deles, livre do peso de traições passadas ou da busca incessante por uma vitória vazia. O sol do meio-oeste, uma presença constante, brilhava sobre uma cidade que começava a se curar, sobre vidas que eram verdadeiramente, finalmente suas.